Senhor Primeiro-Ministro, Ministro de Defesa, General, permitam-me apresentar. Meu nome é François Rousseau. Sou encarregado de um grupo de pesquisa informal, que não aparece na folha de pagamento de suas organizações. Esta é uma apresentação formal e exclusiva para os senhores. Embora pareça que precisa de maiores explicações, as informações são tão importantes que trago para os senhores e no momento eu dispenso maiores apresentações. Neste momento, movimentos estão sendo posicionados para que documentos e informações que tenho para vocês sejam revelados agora. Operações paralelas de manipulação em escala estão sendo implementadas hoje, o que será o ponto final de minha apresentação. No que diz respeito ao IRA, tudo começou realmente logo após a Segunda Guerra Mundial. Hitler teve que quebrar alguns tabus, como aprender um pouco sobre ocultismo e sociedades secretas. O ANNEB, uma organização nazista destinada, entre outras coisas, a pesquisas geológicas, encontrou isso durante uma expedição no Afeganistão. Este objeto voador é chamado de Vimana pelos hindus. Mais sobre isso durante uma exploração em uma expedição no subsolo russo e chinês em 1927. Encontraram rastros de uma explosão nuclear muito antiga, nunca antes detectada. Certas camadas foram vitrificadas atomicamente há 15 mil anos atrás. O mesmo fenômeno pode ser observado nos dias de hoje em locais de testes nucleares. Um erro de entendimento foi que os descobrimentos de Hitler, apesar de muito sérios, fossem o de abrir a caixa de Pandora, cujo nenhum governo amigo ou inimigo quisesse. Por trás dessa trágica história, o que todos sabemos, fica uma tênue teoria da existência de 4 luas que moldaram 4 ciclos geológicos, de acordo com Hans Hover, que apresentou a teoria do mundo congelado. Ele encontrou 4 semiglobais, níveis de extinção feitas pela queda de uma dessas luas. Conforme o passar do tempo, cada um desses satélites se aproxima, a gravidade muda e engatinha para uma profunda mudança no padrão genético, criando assim uma raça de gigantes altamente inteligentes, medindo aproximadamente de 3 a 3,5 metros de altura. Então 10 mil anos se passaram e a Lua cai. O impacto causa uma séria elevação nos oceanos e o núcleo global dessa raça de gigantes. Eles começam então a desaparecer devido à elevação da gravidade terrestre, que fica muito forte, que os deixa incapacitados devido ao seu descomunal tamanho. Hitler foi iniciado nessas doutrinas e as visitas ao Tibete se tornam frequentes. Os nazistas mantiveram contatos com sobreviventes de civilização antiga, assim como com as antigas tecnologias encontradas, as previamente descritas como Vimanas. Uma dessas civilizações espalhou-se por todo o planeta, fazendo mais de 600 pirâmides. Foram construídas de pedra, barro e até mesmo ferro. Estas pirâmides estão quase todas apontadas na mesma direção. Todas têm a mesma proporção de π, situadas em nós magnéticos. As mais antigas estão na Ásia. 2 delas estão submersas. Uma delas no sul do Japão, em Okinawa, e outra no sul de Cuba. Foram construídas há aproximadamente 12 mil anos atrás. Comecei a apresentação com essa pesquisa arqueológica para demonstrar que nossa civilização é a 4ª no ciclo que descrevi anteriormente. Sei que isso pode ferir nossa premissa de que não somos os primeiros e nem seremos os últimos. O que devem compreender é que o estudo e o entendimento de muitos protótipos recuperados pelos nazistas, a prioridade absoluta foi para garantir a dominação dos céus. Aliados em paralelo se focaram em aperfeiçoar o estudo atômico e criar bombas. Estas bases secretas foi o centro de todas as pesquisas nazistas. Em uma dessas bases trabalhou Victor Schauberger, pai dos UFOs nazistas. Schauberger teve uma real associação encarregada de pesquisas antigravitacional. Morreu no Texas em 1958, trabalhando e protegido pelos Estados Unidos no aprimoramento de seus próprios discos voadores, o que desde então tornaram-se americanos.
Vocês rapidamente entenderão que 70% deles explicam que fenômenos aéreos são de origem humana e de nenhuma forma extraterrestre. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a tecnologia nazista foi sistematicamente aplicada por ambos, americanos e russos. O primeiro desafio de completar massivamente as pesquisas nazistas em segredo. O projeto foi nomeado de Projeto Aro Iris, especialmente nomeado pelos projetos de experimentos Delphi que foram imediatamente aprovados. O matemático von Neumann, que colaborou com Albert Einstein e Nikola Tesla e com o apoio da Marinha, tiveram sucesso em acidentalmente teleportar uma nave tipo Cannon Class, USS Bridge. Estas fotos foram fornecidas por Morrison Cantor antes de uma suspeita morte. São raros os testemunhos desse experimento. Ao mesmo tempo, os primeiros testes do protótipo da tecnologia indo-aéreo passou despercebido. Os militares conseguiram melhorar a eficiência de segredo. No mesmo período, Kenneth Arnold, piloto da Força Aérea Americana e agente da CIA, lançou a maior operação de manipulação jamais feita com relação à existência dos UFOs, fazendo o povo acreditar que eles existem. Não há uma verdadeira solução ou provas suficientes, desacreditando inimigos e amedrontando a população. A desinformação se tornava muito eficiente. UFOs e para-humanos, agora pertencentes à força da televisão e da mídia, se tornou quase um caso de paranoia coletiva. Em maio de 1947, o Serviço Secreto Americano descobriu a existência de um antigo OVNI extraterrestre, secretamente recuperado pelos russos, que havia caído nas montanhas de Altai, na Mongólia. A tensão entre os dois blocos gerou um sério contratempo. O descobrimento era espetacular e, para não perder as rédeas, o Pentágono moveu a CIA e começou a mentir. Imagine o grande blefe para convencer ambos, tanto os russos como o mundo, que no segundo dia nós também havíamos recuperado um UFO em Roswell, em 1947. Claro que isso não era verdade, mas funcionou. Em fevereiro de 1949, logo após o que foi chamado de Incidente Roswell, um UFO foi fotografado e filmado na Antártida. Foi a primeira imagem desse tipo de formato, tipo de um charuto. Outras fotos e filmagens foram feitas com o mesmo formato. O programa Apollo, encabeçado por Werner von Braun, estava a todo vapor, e de maneira nenhuma Dr. Braun aceitava com bom grado uma demanda de experimentos paranormais que nunca tomaram lugar da missão Apollo. Esse é o último experimento conhecido como amplificador psicotelepático, para detectar emissões de partículas psicotrônicas pelos iogues para a cápsula Apollo. Mas esses testes foram parados por causa de aparição sistemática de objetos não identificados ao redor de voos orbitais e o descobrimento de traços de civilizações sobre a Lua. A NASA teve que enfrentar os dados da Holanda e as provas embaraçosas. A única solução foi de colocar as provas sob o manto de segredos de defesa. E em 1971, a diretiva Johnson contratou os serviços de vários retoques especiais com o propósito de apagar todas as provas e evidências de civilizações na Lua, especialmente porque essas fotos seriam direcionadas à imprensa e ao público em geral. Em junho de 1965, apareceu isso no relatório do satélite das Ilhas Deception, ao sul da Argentina. Os russos tentaram sabotar a nossa operação, mas foi em vão. Apesar do violento confronto, conseguimos fazer flutuar na água esse objeto. O objeto foi trazido para a base aérea de Edwards. 10 anos depois, o primeiro equipamento antigravitacional usando um ímã hidrodinâmico foi feito testes no deserto, na base aérea de Edwards, quando inúmeros protótipos tomaram vida. Os belgas tornaram realidade pequenos testes, os chamados UFOs, em 1989 e 1990.
O objeto incriminatório, que foi de forma triangular, chamado de XR7, capaz de voos em total silêncio, capaz de voar a uma velocidade maior que Mach 10. Agora gostaria de falar com vocês sobre a completa aplicação dessa nova tecnologia. O bombardeiro B-2, cujo desenvolvimento começou em 1982, o bombardeiro B-2 Celt, que voou oficialmente em 1989, serviu para o acobertamento para um outro e convencional B-2, que foi construído paralelamente. O uso desse modelo super secreto, entre outras coisas, cria um sistema de campo de plasma que evita o fluxo do ar com o gerador MHD. Esse sistema produz a ionização do ar ao redor dele, suprimindo a resistência do ar enquanto garante uma total invisibilidade para qualquer tipo de radar. Esse bombardeiro nuclear está voando por mais de 15 anos, a uma velocidade superior a Mach 10. Naturalmente, para dar subsídios e evitar tumulto, assim como as bombas E ou bombas eletromagnéticas, assim também, é claro, armas de micro-ondas e poderosos lasers.